Olá, querido participante, que bom ter você aqui nos assistindo nesse podcast sensacional. Eu sou Cleide Ferreira, sou psicóloga e mentora de psicólogos. E hoje eu trouxe um tema muito especial para você: viver além do pânico. Você sabe o que é síndrome do pânico, o transtorno do pânico e como vencer isso? Pois é, hoje você vai ficar sabendo nesse podcast e com certeza você vai tirar daqui muitas estratégias para a sua vida pessoal e para ajudar quem está pertinho de você. E para falar sobre esse tema, nada mais, nada menos do que a psicóloga, terapeuta cognitiva comportamental, Marcela Servidanes. Seja muito bem-vinda e fique à vontade para você se apresentar, Marcela. Olá, pessoal. Quero agradecer à Cleide por esse convite. Meu nome é Marcela Sevidanes, sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e vou falar hoje sobre um assunto que é muito importante, que é o transtorno do pânico e como o transtorno do pânico ele nos afeta e como também a gente pode ter uma vida saudável, emocional saudável, apesar de ter o transtorno do pânico. Excelente, Marcela. Fico muito feliz de te receber aqui. E eu queria já que você começasse contando um pouquinho da sua jornada pessoal com relação ao transtorno do pânico. Porque as pessoas acham que psicólogo não adoece, né? Que psicólogo é 100% saudável, mas a gente também adoece, né, emocionalmente. Porém, a gente encontra estratégias para lidar com isso. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, porque eu acho que é uma história muito bonita a sua, de uma grande superação, e através dela hoje você ajuda muita gente. Com certeza, Cleide. Minha história com o pânico começou antes mesmo de eu saber o que era o transtorno do pânico, né. Você Eu ainda não era psicóloga, né? não, eu estava no segundo ou terceiro período da faculdade, e aí eu passei por um conflito, assim, pessoal, né, de um adoecimento meu, e nesse episódio eu tive o meu primeiro ataque de pânico. Só que até então, o pessoal, né, os profissionais da época, os médicos que me atenderam, que eu fui ao hospital, fui ser hospitalizada, eles falaram que era devido uma ansiedade muito forte. E Sim. eu estava nessa época com 19 anos. Então, ou Uhum. seja, há 16 anos atrás, né? Vamos fazer as contas aí, né? Hoje eu estou com 35. Então, Aham. assim, o pânico era algo que eu nunca tinha ouvido falar, Sim. que eu não sabia, não conhecia, estava iniciando a minha jornada acadêmica ainda, não tinha nem Uhum. começado a falar sobre, de fato, adoecimento mental. Sim. E aí depois, com 20 anos, eu comecei a ter serem mais frequentes esses ataques de pânico. Foi até que eu falei assim, não, conversei com uma professora minha, expliquei a situação, ela falou assim, não, Marcela, você precisa procurar uma ajuda. Hum. E foi aí com esse insight que a professora teve, eu busquei a ajuda de uma terapeuta cognitivo-comportamental, e junto com essa terapeuta e também o psiquiatra, que no meu caso foi preciso, né, a junção medicamentosa, aí, Sim. em 6 meses eu já estava, bem, eu já não estava tendo mais crises com frequência, porque no momento que a gente tem a crise, o que que a gente acredita? Que nós, vamos viver sempre com a crise, Sim, sim. que a gente não vai conseguir ter a nossa vida, como era antes. Então, eu ficava pensando: "Será que eu vou conseguir viajar de novo? Aham. Será que eu vou conseguir dirigir?" Será que eu vou conseguir ficar em casa sozinha? Que na época eu ainda não era casada, então eu ficava assim: "Será que eu vou ficar em casa quando meus pais saírem? Eu vou ficar em casa sozinha? Eu vou conseguir? Eu vou dar conta?" E Sim. a gente, como eu falei no início, a gente não tem, essa luz no fim do túnel. É tudo Verdade. muito escuro ali, tudo Uhum. muito desconhecido. É.
Marcela, e interessante que você falou assim, né? Eu precisei ir para o hospital, fui hospitalizada. Eu queria até que você desse falasse um pouco sobre isso, porque muitas pessoas, quando têm um ataque de pânico, uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, elas têm uma sensação de que vão morrer, né? Os sintomas são muito parecidos com um ataque cardíaco, né? Sim. E a pessoa geralmente vai para o hospital, não é? Na maioria dos casos. Aham. Eu falo que até hoje, nenhum paciente meu, quando teve um ataque de pânico, pensou que fosse algo emocional. Era sempre algo físico. Então, eu Aham. estou infartando ou eu estou com uma doença muito grave. E, no meu caso, não foi diferente. Eu lembro que eu cheguei da faculdade, eu estudava à noite, e comecei a falar assim, nossa, está me dando uma falta de ar. E nessa Aham. falta de ar, eu falo que é engraçado a gente relembrar, Cleide, porque Sim, hoje eu vendo, né, do meu outro lado aqui, meus pacientes relatando isso, para mim, eu falo assim, nossa, eu vivenciei isso, aí é eu verdade. experimentei isso. Então, assim, começou a me dar uma falta de ar, aquele desconforto. Estou assim, mas tem alguma coisa diferente aqui. Aí, nisso, eu fui para o banheiro, fui jogar uma água no rosto, que eu joguei água no rosto, já veio a primeira fisgada, assim, no peito. E eu já comecei a gritar. Fui gritando, eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo. Aí vem minha mãe, vem meu pai. Eu falei, me leva para o hospital e eu já desmaiei. Ah, sim, você chegou a Eu desmaiar, cheguei a então. desmaiar. Aí Uhum. eu cheguei lá no hospital. Eu falo assim hoje, né, eu paro e analiso isso, eu até brinco, né, um pouquinho sobre, mas na Uhum. época foi muito assustador. Ah, É, imagino. e aí eu cheguei lá no hospital, fui na cadeira de rodas, porque eu não conseguia andar. E o médico, a primeira coisa que me perguntou é: o que que você está sentindo? Eu falei assim: eu estou infartando. Uhum. E assim, eu falei numa convicção, como se eu fosse a médica mesmo. Eu falei assim: não, eu estou Sim. infartando, doutor. Você pode fazer um eletro aí, que eu vou morrer. Eu vou morrer. Aham. E aí ele foi, já mediu a pressão estava normal. Ele falou assim: não há necessidade de a gente fazer um eletro, você está muito bem. Isso é emocional. Eu falei: ah, ele é emocional. Eu falei: não é possível que isso seja emocional. E ele falou assim, você trabalha com o quê? Eu falei, não, eu sou estudante de psicologia. Ele, fez assim, né? Eu falei, mas eu não sei, ainda é meu primeiro, né? Eu tô no meu primeiro ano. E ele falou assim, não, mas a gente vai te dar um remedinho aqui, você vai ver que você vai ficar bem. Sim. E aí, de fato, ele me deu um remédio, né, medicamentoso na veia, e eu fui para casa e eu fiquei assim uns bons 2 meses sem nenhum episódio. E aí depois os episódios eles começaram a vir devagar. Nem foi um boom como foi dessa primeira vez, né? Eles começaram a vir assim: você está sozinha em casa, alguém que vai entrar e vai te matar. E se você passar mal sozinha? Os pensamentos, né, Marcela? A O tal. cognição do pânico geralmente é essa, né? O medo de Sim. morrer, o medo de passar mal e não ter ninguém para socorrer, né? Exatamente. O medo de você passar mal, como passei, né, da Da outra outra vez, vez, né? E aí a gente já vem com a ansiedade antecipatória, então a gente acaba tendo mesmo, né, a crise ansiosa, o ataque de pânico por essa antecipação do aí do perigo. perigo, né? Que não há um perigo ali, mas Aham. na nossa distorção cognitiva há sim um perigo. E aí eu comecei a observar isso, foi até que eu tive o segundo ataque de pânico, mas esse já foi, como eu falei, já foi mais tranquilo. Sim. E aí eu fui sendo acompanhada. Mas, né, antes de eu ser acompanhada, né, nesse intervalinho aí de eu ser acompanhada, eu fiquei, por exemplo, quase um mês sem ir à faculdade, porque eu não conseguia ir para a faculdade. Eu não conseguia estudar. Então, eu, de fato, parei Sim. por causa do pânico. Ele tem esse, né, esse fator, né, que muitas vezes ele torna as pessoas incapacitadas, né, em determinados momentos da vida, né, porque ela não consegue fazer isso que você falou, não consegue se movimentar, sair por causa do medo, né? Sim. Esse medo vai tomando conta. E aí você, né, procurou a terapia cognitiva, né? E como que a terapia cognitiva comportamental ela pode ajudar nesse fator, né, transtorno do pânico, crise do pânico? Você pode falar um pouco de como você foi ajudada, né, e Uhum. como hoje você ajuda os seus pacientes, porque você mudou de cenário. Isso. Quando eu fui ser ajudada, a primeira coisa que a minha psicóloga fez foi me ajudar no entendimento
e no controle dos meus pensamentos disfuncionais. Nossa. Então, esse foi o primeiro fato que ela tem, né? Porque como eles eram muito fortes, Cleide, muito presentes, intensos, então ela Aham. falou assim, Marcela, esse vai ser o primeiro ponto da nossa terapia. Você entender seus pensamentos e saber se esses pensamentos são reais ou não. Sim. Então, o meu maior medo naquele momento era o quê? De morrer. Uhum. Porque eu tinha Sim. vivenciado ali o que o pânico faz com que a gente acredite que seja um ataque cardíaco. Então, o meu medo era, eu vou morrer, eu só tenho 20 anos, não casei, não tenho a minha família ainda, o que vai ser de, Aham. né? Então, o meu medo era esse. Então, ela foi e falou, comece a questionar. Né, você teve, né, os sintomas do ataque cardíaco. Mas o que o médico falou para você? Quais Você são as evidências, né? exatamente, né. Que é Aham. o que a gente mais fala hoje para os pacientes, né. É. Quais são as evidências disso? E aí eu sempre fazia esses questionamentos. Ficava assim: "Não, tá me dando essa falta de ar, mas calma, eu estou respirando. Sim. Então eu não tô tendo eu não tô morrendo. É só um ataque que está vindo, querendo vir". Aí depois falava assim: "Ah, que você vai passar mal. Você está sozinho Uhum. em casa, você vai passar Sim. mal". Aí eu parava e falava assim: "Não, tá, eu estou sozinha em casa, mas eu tenho meu celular, que eu posso ligar para alguém, Aham. eu tenho aqui, eu moro de frente para um posto médico. Se eu passar mal, então eu tenho um posto médico para eu recorrer". Então eu Sim. criava algumas estratégias, mentais que derrubavam aqueles pensamentos que não eram reais, que não Nossa. era que não era que não era concreto, né, que não havia ali um perigo eminente naquele Verdade. momento. Uhum. E aí, hoje, com meus pacientes, eu utilizo muito essa estratégia, do Aham. questionamento, de questionar seus pensamentos, Sim. de entender seus pensamentos. Gosto também muito da respiração diafragmática, Aham. né. Tem alguns pacientes que eles têm paciência em fazer, né, tem outros Uhum. que não são Aham. adeptos. Sim. E eu também gosto muito, Cleide, daquele exercício 5, 4, 3, 2, 1, que é o exercício dos sentidos, Sim, sim. né, que Aham. é, né, 5 coisas que eu posso ver. Então eu observo, né, 5 objetos que eu consigo ver, descrevo aqueles objetos. Depois 4 coisas que eu posso tocar. Uhum. Depois 3 sons que eu consigo ouvir, 2 cheiros que eu consigo sentir, né, e um sabor que está na minha boca, o gosto que está ali na minha boca, né. E Aham. dessa forma, o paciente ele vai saindo, do foco Aham. do ataque de pânico e vai focando na realidade, né, no que é Uhum. concreto, né, no que é aqui e o agora. É porque na hora do ataque, né, de pânico ou a própria ansiedade, ela leva a pessoa a um foco interoceptivo, né? Ela olha para Sim, dentro dela, para o sintoma, para o que está acontecendo com ela. E quando utiliza essa técnica, né, ela olha para fora, o que que eu vou ouvir de fora, o que que eu vou ver, o que que eu vou pegar. sim. Então faz com que ele consiga se desfocar dos sintomas, né? Exatamente. E vai ver que não há, de fato, nenhum perigo real. É Aham. que quando ela começa a entender, a compreender os seus pensamentos, ela vai ver que, não, calma, eu estou tendo Uhum. agora um ataque de pânico, né? Calma, isso é um sintomas. Então, Sim. o que que eu posso, né? Qual a minha estratégia aqui? Qual a ferramenta que eu posso utilizar para conseguir controlar? Exato, muito bom. É, e aí na TCC, né, a gente tem uma variedade de técnicas, né, tem o Sim. protocolo mesmo do tratamento do pânico que ajuda. Você já teve, né, algum paciente, assim, que não acreditava na terapia, no resultado da terapia e que depois obteve um bom resultado? Sim, inclusive eu vou relatar de uma até que já recebeu alta, de um paciente até que recebeu alta, e o mais incrível que eu falo é que era online. E eu Uhum, já era a terceira psicóloga dessa pessoa. dessa pessoa. E eu falei assim: "Nossa, que responsabilidade", porque ela Sim. passou por 2. Eu sou a Uhum. terceira, então, assim, a falta de credibilidade na psicologia estava grande para ela. Sim. Mas, eu acredito muito em que com essa minha experiência, antes de ser profissional,
né, de eu ter tido essa experiência, que a questão dela também era transtorno do pânico, Aham. isso fez com que ela acreditasse de que haveria, sim, uma luz no fim do túnel. Uhum. Como eu falei lá atrás, quando a gente está tendo um ataque de pânico, a gente acredita que está tudo escuro, É que a verdade. gente não tem uma luz ali. Aham. Né? Mas quando a gente vai fazendo a terapia e vai percebendo que não, que há sim a possibilidade, né, tudo isso cai por terra. Então, essa paciente foi uma das que eu falo que é a minha menininha dos olhos, Aham. que ela conseguiu, né, esse paciente conseguiu encarar o pânico de uma forma bem tranquila perante as outras tentativas que ela tinha tido. E foi muito bacana esse paciente, aí essa evolução desse paciente, sabe? E eu gosto Aham. muito, e eu me pego muito nisso de que, com as minhas vivências, o que eu não posso fazer pelo outro aí, se tratando do transtorno do pânico. Sim, claro, porque além da ciência, né, que você estuda e que você Sim, tem aí como, né, eu sei que você é uma pessoa muito dedicada, que está sempre fazendo cursos, aprimorando, você também tem a experiência, né, a vivência pessoal disso. Então, assim, para você validar um paciente, é muito mais forte, né, essa é. validação. Agora, me fala aí para o pessoal Uhum. que está nos assistindo, falar nisso, você já deixou seu like? Você já comentou, já encaminhou essa live? Ainda não? Então pausa, para tudo, encaminha agora para uma pessoa que você sabe que vai fazer diferença na vida dela. Deixa o seu like, porque quem faz isso não vai ter crise de ansiedade na vida, tá? Então quem deixa o like, quem comenta, quem compartilha, vai ficar bem tranquilinho aí. Então vamos lá. Mas aí, Marcelo, eu queria que você falasse para essa nossa audiência linda que está aí nos Uhum. assistindo sobre a questão dos sintomas mesmo físico, porque eu sei que, né, comumente todo mundo tem essa questão da respiração, da dor no peito, mas o que mais uma pessoa pode ter de sintoma diante, né, de uma ameaça ou de uma crise de pânico? Então, além desses sintomas, né, que eu já havia falado, Cleide, tem também a pessoa, né? E é importante salientar aqui que nós somos seres únicos. Eu sempre Cada um, né, vai manifestar de um de jeito. um jeito, exatamente. Então, eu apresentei tendo essa sensação do ataque cardíaco. Mas tem pessoas que, por exemplo, vai ter uma falta de ar apenas, ou uma sensação de náusea, vômito, sudorese, Sim. tremores também, que são muito comuns, né, no físico ali da Aham. pessoa. E também, além do físico, a gente tem a questão também cognitiva, né? Sim, Que eu sim. falo que quando a gente começa a ter a sensação física, a cognitiva já vai e já manda um recadinho. Opa, espera Uhum. ali, né? Aham. Ela já está com esses sintomas aqui, então deixa eu intensificá-los ainda mais. É. E aí começa, né? Eu falo que o paciente ele não tem um medo de morrer, o medo de enlouquecer. Ele, de fato, ele vivencia, experimenta aquela sensação. Sim. Porque todos os sintomas físicos, cognitivos e comportamentais vão levá-los a ele ter esse tipo de acreditar, né? De acreditar que, de fato, ele está morrendo. Não, ele vai acreditar que ele está morrendo, sim. Sim, sim. Né? E isso vai Porque gerar os sintomas físicos são muito fortes, né? demais, muito forte, muito intensos, né? E Uhum. ali você, como eu falei, a gente não consegue diferenciar se é algo da saúde física ou se é algo da saúde emocional. Porque, como eu falei, o nosso sintoma cognitivo, ele se intensifica. Essa intensidade que a gente está sentindo vai gerar ainda mais os sintomas físicos. Entendi. Quanto mais você pensa, né, que está passando mal, mais mal você vai Passar. passar, né? Porque Exatamente. o cérebro vai mandar essa mensagem que você está em ameaça, então o seu corpo tem que reagir. Sim. E dessa experiência sua, né, com a Uhum. síndrome do pânico, você acha que esse transtorno, ele é um transtorno que acontece muito ou ele não é muito comum? Como que é? Então, há 16 anos atrás, eu vou falar que eu achava que não era algo comum, né? Porque eu Aham. nunca tinha ouvido falar. Sim. Mas depois de ter conhecido o pânico, ter passado por ele e estar agora, né, do outro lado aí como profissional,
o transtorno do pânico está cada vez mais crescente, né, principalmente no nosso país. Eu estava fazendo uns estudos justamente sobre o pânico, estava mostrando que 6 milhões de brasileiros hoje já têm o diagnóstico. Nem é que que há possibilidade, não. Já Já tem o tem, né? diagnóstico. Agora, Nossa, imagina muita aqueles gente. outros que ainda Não foram diagnosticados, Sim, que sim. estão talvez passando por isso, né, em casa e achando e tratando como se fosse uma questão física e não olhando para o seu emocional. Sim. Vou fazer uma pergunta, né, Uhum. que os nossos seguidores geralmente fazem, né? Pânico tem cura, Marcela? Isso que eu estou sentindo vai ser curado? Isso é recorde, né, Cleide? Não adianta, Sim. né? Então, não. Os transtornos mentais, a gente não fala em cura, mas fala-se em quê? Em remissão dos sintomas. Né? Pode ser uma remissão parcial ou total do pânico. Né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você fazendo o tratamento de uma forma correta, de uma forma adequada, né? É importante lembrar, Cleide, que o tratamento ele é algo específico, ou seja, o que foi bom para mim não quer dizer que vai ser bom para a Cleide, né? Verdade. Então, é importante a pessoa ela ir fazer a avaliação, né? Ali passar pelo processo terapêutico, se for necessário também o acompanhamento com o psiquiatra para ser avaliado. E depois de um tempo, a gente consegue sim ter uma vida, a sua vida de volta. Eu pensava que não seria possível. E hoje, 16 anos depois, eu olho e falo assim, como que eu fui boba naquela época acreditar que eu não teria a minha vida? Não vou falar assim, às vezes, né, eu não fico ansiosa. Fico. Sou uma pessoa, uma humana, Normal, né? normal, repleta de emoções aqui. Aham. Então, assim, às vezes fico ansiosa. Só que hoje eu já tenho as minhas estratégias aí para Sim. utilizar e para perceber se esse pensamento ele é real ou se ele não é. Mas eu só aprendi isso através do meu tratamento. Eu só aprendi isso com a minha terapeuta comportamental. Nossa, que bacana, né? E outra coisa que eu fico pensando assim, Marcela, que também é uma pergunta da nossa audiência. Você indica, né, na sua opinião, todo transtorno do pânico o tratamento tem que ser terapia e medicamento, psiquiatra e psicólogo ou não? Então, vai depender muito, né? Talvez a pessoa, se ela está no início ali, às vezes somente com a TCC e os sintomas físicos não sendo tão elevados, tão intensos, consegue sim, Sim, né? né? Sim, consegue. Mas, né, como na maioria das vezes o paciente chega para a gente já com os sintomas aqui em cima, então, na maioria dos casos, a melhor indicação, o melhor tratamento vai ser a terapia cognitiva junto com a medicação, para a gente ter aí um resultado esperado, um resultado Sim. bom para o paciente. E o paciente, depois de um tempo, pode ficar livre da medicação e continuar só com a terapia ou não? Sim, é Existem possível. casos? Sim, existem casos de pacientes que fazem o acompanhamento, né? Porque aí o médico vai estabelecer ali qual que é a quantidade, né, de tempo ali, igual. Vou dar o meu exemplo, né, Cleide? Aham. Eu, por exemplo, o médico falou comigo que eu ia ter que ficar na medicação em torno de 1 ano e meio. Sim. Eu, com 1 ano, eu já estava sem a medicação. Ó, que Sem a bacana, hein? medicação, exatamente. Aham. Com 6 meses, eu já estava com os meus sintomas aí controlados, né? Os sintomas físicos, Aham. cognitivos. E aí, com 1 ano, eu consegui ficar livre da medicação. Mas, mais uma vez, cada caso é um caso. É um Né? caso, Então, a gente não pode se comparar com o outro e muito menos exigir O ter mesmo o mesmo resultado, resultado. né? Exatamente. Porque aí essa cobrança vai até atrapalhar o processo, né, Sim. Marcela? Ô, Marcela, uma outra coisa que, né, voltando a essa questão do tratamento mesmo. Então, assim, tudo isso que você aprendeu hoje, que você fala assim, não, mas aí hoje eu sei controlar, eu sei identificar quando está aparecendo, eu sei questionar meus pensamentos. Foi através da terapia? Foi, com certeza. Foi através da terapia que eu aprendi
E eu continuo aprendendo quando a gente também vai estudar, né, o caso ali do paciente. Então, Sim, eu brinco que eu costumo, às vezes, testar em mim também algumas técnicas para ver se vai funcionar. Porque, eu, às vezes, tem alguns pacientes que são mais resistentes às técnicas. Então, eu falo assim, olha, eu testei em mim, deu bom, hein? funcionou. Funcionou. Então, eu acho que vai funcionar. Então, testa aí e me fala também. Né? Sim, Lembrando que essas técnicas que eu estou falando aqui, que eu testo, né, Cleide, são técnicas já comprovadas ali, não é claro. nada, né, Aham. criado assim, não. Então, é importante a gente entender, né, eu sempre bato muito nessa tecla, entender e compreender as nossas emoções, Sim, sim. né? Compreender ali os nossos pensamentos, principalmente, porque eles, mais uma vez, que vai gerar aí o ataque de pânico. Ah, com certeza. Muito bom. Eu estava pensando aqui também, quando você foi falando, né, que você testa as técnicas, que isso é muito importante. Inclusive, atualmente a gente tem um livro muito rico da TCC, que foi lançado recente, que é a TCC de dentro para fora, né? Aham, sim. O terapeuta, ele precisa viver isso, ele precisa experimentar a técnica para ele ter essa sensação de como é, né, e para ele ter maior segurança para passar para o paciente. E tem muitos terapeutas por aí, me desculpem, né, a revelação aqui, mas que se dizem TCC, mas que no fundo não sabem nem por onde passou o TCC, né? Então a gente tem que alertar muito cuidado com o tipo do profissional que você procura, porque mesmo ele dizendo que é terapeuta cognitivo comportamental, né, você precisa averiguar, porque tem uns que falam que são, mas eles não sabem, né, nada da TCC, só se rotulam como TCC, né? Sim. Porque hoje a TCC ela está ganhando muito espaço. Sim, Né? Ela tem aí muitos protocolos validados, né? validados e rápidos, né, Cleide? Que a Uhum. gente consegue ver os resultados aí rápidos. Então, e ela está ficando conhecida. Sim, Né? sim. E isso que é o bacana. E o que, que acontece com isso? As pessoas elas querem. O paciente ele quer alguém que vai ajudá-lo, É. mas tem que conhecer o profissional certo, porque senão, ao invés de ser ajudada, a pessoa ela acaba adoecendo ainda É. E mais. uma das formas de conhecer hoje, né, Marcela, é pela rede social. E Sim. eu vejo, né, que você tem um Instagram muito bacana. Inclusive, gente, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês acompanharem. A Marcela posta vídeos, posta outros tipos de post todos os dias, posta nos stories, ensina técnicas, tem live também. Então, assim, é um conteúdo riquíssimo. E lá você dá para você perceber que tipo de profissional que ela não está realmente só se dizendo TCC, né? Mas que ela sabe do que ela está falando, ela experimenta, ela testa e está super validada como psicóloga, bem conceituada, atende aqui no Espaço Treinando para a Vida, né? E atende Sim. online, o mundo inteiro também. Ela tem paciente em diversos países aí, que eu acompanho lá nos stories dela, tá? Então, assim, é uma pessoa que realmente tem a contribuir com você, né? Que está passando por um momento. Outra coisa, Marcela, com relação à síndrome do pânico, Uhum. né? Um transtorno do pânico, ele está dentro dos transtornos ansiosos, né? Sim. Então, Aham. se uma pessoa, por exemplo, ela tem um outro tipo de ansiedade, ela pode ter uma crise semelhante à do transtorno do pânico? Sim, é possível. Aham. O que a gente costuma dizer é que os transtornos, né, principalmente de ansiedade, depressivos, eles são portas de entrada para outros, né? Sim. Então, o que, que isso quer dizer? Às vezes eu tenho o diagnóstico aí de um paciente com um transtorno com TAG, que é a ansiedade generalizada. E aí ele pode, num momento aí de uma crise muito forte, ele vir a desencadear um ataque de pânico, por exemplo. Sim. Ou então, vou pegar também uma que é bem conhecida, que é a ansiedade social, né? A Sim. famosa fobia social, Aham. que o paciente ele tem aí o medo de se relacionar, de estar em ambientes públicos, de Que ele se, vai ser julgado, né, é, avaliado pelas pessoas. isso. E quando ele não está passando pelo tratamento adequado e se força a ir para esse tipo de ambiente, ele pode gerar, sim, ali naquele momento, um ataque de pânico. Porque o Aham. medo dele vai ser tão grande, vai ser tão intenso, que vai fazer com que ele tenha aí todos os sintomas que eu já falei, né, anteriormente,
do pânico. Então, isso o ataque de pânico ele pode sim estar acompanhado de outros transtornos de ansiedade. E a gente também sempre lembra isso, né? Que o fato dele ter passado mal numa condição social, né, ter tido uma crise de pânico, não significa que ele vai ter um transtorno do pânico, Sim. mas que ele tenha fobia e ele teve uma crise de ansiedade muito alta, como você falou, né? Que chegou no pânico e Exatamente. não voltar a ter, né? Sim, Uhum. né, o que também pode acontecer bastante. É, que bacana a gente poder ter essa informação de tanta qualidade. Mas me fala um pouquinho Uhum. sobre o título dessa nossa live de hoje, né? Viver além do pânico. É possível? Então, quando eu pensei sobre essa frase, eu falei assim, gente, que bacana, porque vai passando um filme de fato pela minha cabeça. Uhum. É assim, como que eu consegui superar, né? Como que eu consegui vencer aquele período que era tão nebuloso na minha vida e hoje eu estou aqui podendo ajudar outras pessoas. Então eu falo assim, é possível. Tem uma frase que eu gosto demais, que eu já até comentei aqui com você, né, Cleide, que é apesar de, né? Sim, sim. Então, apesar de eu ter o diagnóstico de transtorno do pânico, eu consigo ter a minha vida, conduzir a minha vida da melhor forma possível. Eu consigo trabalhar, eu consigo cuidar do meu filho, eu consigo cuidar do meu esposo, consigo viajar, consigo fazer as minhas coisas, ter a minha rotina aí, que antes eu acreditava que seria impossível. Então, é possível a gente viver após o pânico, após o diagnóstico do pânico. Sim. E o diagnóstico, né, que para muita gente é um tabu receber um diagnóstico, a gente sabe que, na verdade, ele é um clareador, né? É Sim. onde você vai ver essa luz, né? Porque enquanto você não sabe o que que é, você não consegue encontrar essa luz do tratamento. Eu sempre passo isso para os meus pacientes. Eu falo assim, Marcela, profissional, preciso do diagnóstico para eu saber qual vai ser o meu método terapêutico. Porque se Uhum. eu não tenho um diagnóstico ali, eu posso, vou falar assim, atirar para todos os lados. Verdade. Né? E a gente, Uhum. como terapeuta comportamental e também de alta performance, a gente precisa saber qual é o caminho certo para que aquele paciente ele tenha a evolução. Sim, sim. Né? Então, assim, não é porque eu tenho o diagnóstico do pânico que eu sou o pânico. Né? Isso é muito Isso é importante, muito né? importante a gente Aham. saber disso. E hoje, Marcela, você atende pessoa com outros transtornos de ansiedade ou só com transtorno do pânico? Não atendo transtornos, né, os transtornos de ansiedade de um modo geral, Aham. transtorno depressivo, bipolar, Sim. borderline, que tem aparecido bastante também, Aham. questão de autoestima. Então, eu estou abri meu leque aí, mas a minha paixão mesmo é os transtornos de ansiedade e os transtornos depressivos. Sim. E você atende só adulto? Não, eu atendo adolescentes a partir de 15 anos e adultos, né? Não atendo Aham. idosos e E nem o nem público criança. infantil. Uhum. Isso. Ah, que legal, muito bom, Marcela. E você também costuma fazer algum tipo de palestra, alguma fala sobre essa questão da ansiedade ou de outros temas? Faço sim, faço palestras sobre ansiedade. Inclusive, teve uma aqui no Espaço Treinando para a Vida com o meu colega Júlio. Já fiz também de depressão, né, Aham. sobre como alcançar uma vida após o diagnóstico da depressão. Fiz Sim. sobre síndrome de burnout. Aham. Eu até lembrei da Cleide. E vou fazer uma agora, dia 30, sobre saúde mental no ambiente de trabalho, que eu achei bem interessante. Que aí entra tudo, Entra né? tudo, engloba tudo aí, e é Tudo bem isso. bacana. Então, se as pessoas quiserem te contactar para uma palestra, é só acessar seu Instagram lá e te chamar, né? Isso, lá no Aham. Instagram, na bio dele, vai ter o link que vai ser direcionado direto para o meu WhatsApp. Ah, que bacana, ótimo, excelente. Marcela, então, o que mais que você falaria para uma pessoa que está nos assistindo nesse momento e que já percebeu que tem esses sintomas? O que que você deixaria como uma reflexão para ela aqui agora? Então, eu falaria para essas pessoas que a primeira coisa que a gente tem hoje é a informação. Então, isso que a gente está fazendo, esse bate-papo,
já é um estalozinho para eles procurarem ajuda. Às vezes as pessoas ficam muito esperando, não, deixa, né? Eu ainda dou conta, eu Sim. ainda consigo. Só que não espere chegar ao seu limite para buscar ajuda, Uhum. né? E nem tente terceirizar essa ajuda para o outro, porque isso é uma Uhum. responsabilidade nossa. Cuidar da gente é a nossa responsabilidade. Então, se você que está nos assistindo neste momento tem passado por situações como essas, ou até mesmo uma crise de ansiedade, né, depressão, aí precisa de ajuda, então procure a ajuda, né, de um psicólogo. Nós estamos aqui para te ajudar, para Sim. deixar a sua vida emocional mais saudável e você conseguir voltar para a sua rotina. E eu vou falar uma frase que eu sempre deixo no meu Instagram, que é: cuide de você, cuide da sua saúde mental. Se você não fizer isso, quem vai fazer, né? Verdade. Isso aí. Você que está nos assistindo, né? Deixa o seu like, encaminhe para mais pessoas. Vamos cuidar de nós e ajudar as pessoas também a cuidarem de si, tá? Quero agradecer você que nos acompanhou, que está aí firme assistindo esse podcast. Agradecer a Marcela por compartilhar essa história maravilhosa, cheia de sabedoria mesmo, que ela trouxe, né? Da sua experiência pessoal e da sua experiência como terapeuta. Muito obrigada, Marcela. Volte mais vezes. Seja sempre muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Mais uma vez, Cleide, muito obrigada aí pelo espaço, em poder levar informação e conhecimento para as pessoas e agradecer também a todos que estão aqui conosco assistindo, e mais uma vez reforçar aí para enviar essa live aí para pessoas, principalmente aquelas que você nesse momento percebeu que estão precisando de ajuda, né? Então envie, curta, comente aí para que a gente possa espalhar mais informações sobre o transtorno do pânico. Exatamente. Muito obrigado. E quero dizer para você, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative as notificações, porque toda quinta nós temos um podcast como esse aqui que pode fazer a diferença na sua vida. E até os nossos próximos episódios.